Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo vitória em todos os níveis. E que a tua casa seja uma casa de paz, seja uma casa de alegria. Que a bênção do Senhor, a bênção do Senhor repouse sobre a tua vida. No nome de Jesus, que o teu lar seja um lar abençoado em todos os níveis. Que haja vitória sobre teu relacionamento, vitória com teus filhos. Que o milagre de Deus, ele possa encher a tua casa e que todos possam ter uma noite abençoada, reparadora, de sono, de descanso. Pedimos ao Senhor também que todos os teus assuntos que não foram resolvidos até esse momento sejam colocados nas mãos de Jesus Cristo e que Ele cuide de cada um dos teus assuntos. Nós oramos também quebrando todo tipo de resistência espiritual ao teu crescimento, ao teu avanço. Quebramos o poder do atraso, da palavra maldita, da palavra negativa e declaramos vida sobre ti e vida sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe tudo que diz respeito a você. Você não tem ideia de como uma oração pode libertar a tua casa, de como uma oração pode mudar completamente os rumos das coisas na tua vida. Olha esse testemunho que eu recebi da Luísa. Ela escreveu assim: a paz, profeta, eu ouço as suas orações e te acompanho desde 2019. Deus veio e me tirou do lamaçal de lodo. Deus me curou de 7 doenças. Fui curado da fibromialgia, da cefaleia crônica, problemas no intestino, estômago, visão, bexiga, insônia, ansiedade muito forte e medo de tudo. Se eu for contar, daria um livro. Não perco nenhuma oração sua. Deus já o usou para me dizer não pare, e foi aí que me apeguei ainda mais a Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua equipe. Que Deus abençoe. Que lindo o teu testemunho, Luísa. Que Deus abençoe a tua vida também. Um forte abraço para ti e para todos da tua casa. Deus é fiel. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nossa fé está nele e é por isso que entramos em oração. Oração é combate, é combater contra aquilo de negativo que está lutando contra você. É por isso que você não tem que pensar 2 vezes antes de entrar na oração. Você tem que mergulhar, você tem que ter compromisso na oração e você vai ver isso, sabe, mudando a tua vida. Algumas pessoas não veem mudança na vida delas porque não tem firmeza nenhuma. Não tem firmeza nenhuma em oração. Então elas oram quando podem, oram quando quer, às vezes acabam, sabe, se envolvendo com outras coisas durante o dia e deixam a oração em último lugar. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, hoje eu faço a minha oração. Não deve ser assim. A oração deve ser algo primordial na nossa vida. Se você se aplicar buscando a Deus, você vai ter resultados disso. Amém? Eu creio nisso. Eu creio porque eu vivo isso. Essa é a minha história. É o que Deus tem feito na minha vida, é o que Deus tem realizado. E contigo não vai ser diferente. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. 5 coisas que na vida real você tem que fazer. Porque algumas pessoas parecem que vivem num mundo imaginário. Mas se você vive na vida real e você quer vencer espiritualmente, tem 5 coisas que eu queria compartilhar com você. Primeiro, aprofunde-se mais no amor de Deus do que no poder de Deus. Como assim mais no amor de Deus do que no poder de Deus? O poder de Deus é importante? Com certeza. Mas por que você tem que se aprofundar mais no amor de Deus? Para você saber que você é filho amado. Para você saber que Deus te perdoa quando você se arrepende. Para você saber que Jesus morreu na cruz por você. Ou seja, o amor de Deus, ele me constrange. O amor de Deus me aproxima. O amor de Deus quebra as barreiras.
o amor de Deus, quando eu compreendo o amor que Deus tem por mim, eu me torno perseverante em todas as coisas referentes ao propósito que Ele tem para a minha vida. Por isso que você tem que conhecer o amor de Deus na sua vida. Tem gente que tem que estar sempre empurrando ela, porque ela não conheceu o amor de Deus ainda. A partir do momento que ela conheceu o amor de Deus, ela vai sozinha. Eu não preciso de ninguém dizendo para mim, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar mais a Deus, vai ouvir a Deus para ver se isso está certo. Não, eu já faço isso no automático. E sabe por que eu faço isso no automático? Porque eu já conheci o amor que Deus tem por mim. E eu sei que não tem nada nesse mundo que vai me amar tanto quanto Deus. Nada nesse mundo vai me amar mais do que Deus. É por isso que você se aprofundar no amor de Deus vai fazer a sua vida mais leve. Vai fazer você ter prazer de servir a Deus, prazer de estar na presença de Deus. Então se aprofunde no amor de Deus, o quanto você é amado. Você é filho amado, você é filha amada. Deus tem um grande propósito na tua vida. Talvez esse mundo tenha agido errado com você, esse mundo tenha te humilhado, tenha te rejeitado, mas você tem um Pai que te ama. E quando nós caminhamos debaixo desse entendimento que eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus, Deus não me rejeita, eu caminho diferente. Eu não caminho, sabe, para agradar os outros, eu não caminho me comparando aos outros ou querendo mostrar o quão bom eu sou, o quanta relevância eu tenho, não. Porque eu caminho no amor de Deus e é o que eu mais preciso, é conhecer o quanto meu Pai me ama e que Ele nunca irá me desamparar. Tem textos das Escrituras que só vão fazer sentido para você quando você compreender o amor de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus estaria conosco até a consumação dos séculos, estaria conosco todos os dias. Quando você conhece o amor de Deus, você entende que de fato isso vai acontecer, porque Ele te ama. Deus te ama. Deus ama você. Deus tem propósito com a tua vida. Você, ao contrário do que o mundo diz, você é amado de Deus. Você é filho precioso, você é filha preciosa. E a Bíblia diz, João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Deus é amor. Deus é amor e se você conhece a Deus, você vai conhecer o amor que Ele tem por você. A segunda coisa que você precisa fazer na vida real, veja seu passado, presente e futuro, através das lentes da compaixão. Se você é como eu, que se cobra demais, você vai ter dificuldades de, muitas vezes, seguir em frente, olhando para o seu presente e olhando para o seu passado. Porque você, quando olha para o seu passado e para o seu presente, você vê o quão falho você é, o quão limitado você é, o quão injusto muitas vezes você é, o quão ingrato. Mas a partir do momento que você começa a usar as lentes de compaixão, ou seja, apesar dos meus erros, Jesus me ama e tem compaixão de mim, você começa a viver diferente. Porque mesmo que você se cobre, você sabe que Deus te ama acima das tuas limitações. Deus te escolheu para que a glória dele se manifestasse através de você. Então você para de ser duro com você mesmo. Eu não sei quantos estão aqui ao vivo nessa oração, mas que são duros consigo mesmos e que muitas vezes se sentem até deprimidos porque se cobram demais. Eu sou uma pessoa que me cobro demais. Às vezes quando eu não faço o meu melhor, às vezes quando eu estou cansado, às vezes quando eu deveria produzir mais e não consigo produzir e fico me cobrando. A partir do momento que eu começo a lembrar de um Deus que tem compaixão de mim. Ele me conhece, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe quem eu sou, Ele me conhece. Você sabe, porque muitas pessoas têm batalhas na mente e não conseguem. Elas não conseguem se libertar daquele pensamento intrusivo, dominante, que está trazendo aquela alta ansiedade, aquela confusão na mente dela. Sabe por que ela não consegue sair disso? Porque ela não olha para Jesus
como aquele que tem compaixão dela. Então, apesar da minha mente estar turbulenta, eu tenho que descansar em Deus porque Ele me conhece. E Ele sabe que tem coisas que eu não quero pensar. Então eu vou descansar em Deus, porque eu sei que Ele tem compaixão de mim, Ele se compadece das minhas fraquezas. Então eu vou descansar em Deus, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe da minha limitação, Ele sabe das impotências que nós temos. E ao mesmo tempo que Deus me conhece, Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Então eu vou descansar, porque eu sei que na hora certa Deus vai agir, na hora certa Ele vai me tirar disso, na hora certa as coisas vão melhorar. É um Deus que tem compaixão de mim. Escreve aqui nos comentários, Deus se compadece de você. A terceira coisa que você precisa fazer na vida real é perdoar-se pelas formas como você abandonou sua integridade durante a sua vida. Tem coisas que ficam martelando na nossa cabeça. Por exemplo, quando você mente, ou quando você acaba se atrapalhando financeiramente, ou até mesmo quando você comete um erro. E as pessoas têm dificuldade de se perdoar. Elas têm dificuldade, sabe, de olhar para a sua humanidade e ao mesmo tempo olhar para Deus. Porque quando eu olho para a minha humanidade e ao mesmo tempo eu olho para Deus, eu vejo que existe uma disparidade muito grande, mas ao mesmo tempo eu vejo um Deus que me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas minhas faltas. E você tem que aprender a se perdoar, porque se Ele já te perdoou ao você se arrepender, então você está perdoado. Ele jogou para o mar de esquecimento os seus pecados, Ele não lembra mais do que você fez. Você está perdoado, não viva se culpando pelas coisas que passaram. Ele já te perdoou. O homem tem dificuldade de perdoar. Eu já vi pastores caindo em pecado. E mesmo depois de restaurados, sempre tem alguém para apontar o dedo. Sempre tem alguém para apontar o dedo e dizer, viu, fez, só que Deus já perdoou ele. Deus já perdoou ele. Ele já restaurou a família. Já se voltou para Deus, certo? Já pediu perdão para a família, se alinhou com Deus. Isso foi há anos-luz atrás. Você entende? E assim é tudo na vida. O homem vai ter dificuldade de perdoar, mas Deus perdoa você quando você se arrepende verdadeiramente. De repente você adulterou. É que nem esses dias uma mulher, ela escreveu pra gente que ela havia adulterado. Ela traiu o marido dela, mas que o marido estava sempre apontando o dedo para ela. Ela se sentia terrível. E inclusive na mensagem ela escreveu que ela se sentia suja. Ela se sentia suja mesmo sendo um assunto já de anos atrás. E o meu conselho para ela foi que ela deveria aceitar o perdão de Deus. Ela deveria aceitar o perdão de Deus e perdoar a si mesmo. Porque quando você entende que Deus te perdoou e que você perdoa a si mesmo também por aquele erro cometido, por aquela falha de caráter que você teve, então não tem mais nada que as pessoas digam que pode te atingir. Porque você sabe, isso já saiu da sua vida, isso já não está mais na sua vida, você já foi perdoada, você já se perdoou, então você pode seguir com a sua vida ainda que as pessoas estejam apontando o dedo para você. A quarta coisa que você precisa fazer na vida real é entender que Deus jamais vai lhe dar uma tarefa e não vai lhe dar a capacidade para você cumprir. Então, o desafio é grande? É gigante? Glória a Deus. Deus vai te capacitar. Amém? Deus vai te capacitar, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai colocar as ferramentas que você precisa e você vai se surpreender com você mesmo. Porque quando você segue, sabe, a missão que Deus te deu, Ele vai com você. Ele vai com você, você não está sozinho. Ele vai com você, Ele estará lhe guardando, Ele estará lhe protegendo e você estará seguro. E a quinta coisa, aprenda a ver o melhor e o pior das pessoas, sem se preocupar com nenhum deles. À medida que a gente vai adquirindo um pouco de experiência na vida,
e você começa, sabe, a conhecer melhor o ser humano, você não fica mais perturbado com aqueles que são difíceis. Porque você sabe, Deus lhe dará a sabedoria e a graça para você tratar qualquer tipo de pessoa. Eu já tratei com N tipo de pessoas na minha vida. Estou preparado hoje. Estou preparado, me sinto preparado por Deus para lidar com qualquer tipo de gente. E você tem que se sentir assim, que Deus vai lhe capacitar nesse novo tempo, nesse novo trabalho, nessa nova igreja, nessa mudança, em qualquer coisa, Deus vai lhe capacitar. Você já lidou com, sabe, pessoas terríveis e você conseguiu vencer, você conseguiu lidar com gente que outros não conseguem lidar, mas você teve graça de Deus e você conseguiu e mais uma vez você vai conseguir. Então, pare de se preocupar se vai conseguir lidar, se vai dar certo, se nesse trabalho você vai conseguir se acertar com as pessoas. Com a graça de Deus, com o favor de Deus, você conseguirá. E, se forem injustos com você, Deus proverá um escape para você. Deus não deixa ninguém mal quando nós confiamos na sabedoria e na graça dele para resolver os problemas. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários e seja profético nisso. Seja profético, escreve assim: Deus vai me dar graça para tratar com todo tipo de pessoa. Escreve aí: Deus vai me dar graça para tratar com todo tipo de pessoa. Glória a Deus, Ele vai lhe dar graça, Ele vai lhe capacitar de uma forma sobrenatural. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Deixa eu mostrar para você algo aqui muito importante. Esse livro aqui, Café com Jesus, ele é um devocional. Uma palavra para cada dia do ano. Aqui você vai colocar, você vai ler o texto, né, do dia, aqui as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui nesse canto, aqui você vai escrever a sua própria oração. Esse devocional você pode adquirir, donos de empresa compraram esse livro para dar para todos os seus colaboradores e tem sido uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius7.com.br. Sabe, as pessoas leem de tudo, mas às vezes não leem o que pode alimentar a sua alma. Tenha a Bíblia como livro principal e depois leia livros de direção de Deus para a tua vida. Amém? Muito bem. Eu quero também convidar você, domingo agora, eu estarei ministrando no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, na rua Carlos Ur, número 935. Então, esse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou inclusive transmitir o culto pelo meu canal, mas aqueles que são gaúchos, aqueles que moram em Santa Maria ou nos arredores, quiserem estar nesse culto que eu estarei ministrando às 9h30 da manhã, Rua Carlos Ur, número 935, vão ser muito bem-vindos. Vai ser um prazer orar por você e te abençoar, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com o máximo de contatos que você puder essa oração agora. Manda para amigos, para parentes, manda para pessoas conhecidas, manda para gente até que mora lá no Rio Grande do Sul, tá? Compartilha agora com essa pessoa essa oração, essa palavra no nome de Jesus Cristo. E se você tem redes sociais, compartilha nas suas redes sociais essa oração. Vai ser uma bênção na vida das pessoas que seguem você, tá bom? Muito bem. Diz assim o Salmos 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar agora? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Eu vou apresentar diante de Deus o teu pedido de oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro agora abençoando a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço uma intervenção sobrenatural, vitória de Deus em todos os níveis da vida dessa pessoa. E que haja um milagre, haja um toque de Deus. Jesus, toque-os com teu poder agora. Cada família que está orando comigo, as crianças que estão orando, os jovens que estão orando, que sejam tocados pelo poder de Jesus Cristo. Tira, Pai, agora todo pensamento ruim, todo pesadelo, toda perturbação noturna, tudo aquilo que tem tirado a paz dessa família, que tem tirado a paz de dentro desse lar, eu repreendo na autoridade de Jesus Cristo agora. E que essa pessoa seja livre, que ela seja liberta, que todo laço de Satanás seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado em o nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que corações sejam restaurados. Sim, também apresento diante de Ti todos os inimigos, Pai, pessoas que se colocaram como inimigas dessa pessoa. E eu oro para que o Senhor dê livramento a essa pessoa. Oro, Senhor, para que o Senhor dê livramento. Oro para que o laço seja cortado, o laço do passarinheiro, a arma forjada seja quebrada e que essa pessoa receba o toque de vida, receba a paz de Deus, receba a alegria do Espírito Santo e que a bênção do Senhor, que acrescenta e não traz dores, essa bênção entre dentro desse lar, essa paz entre dentro desse lar, que haja, Senhor, unidade dentro dessa casa, dentro dessa família, que o marido e a mulher possam se dar bem, os filhos e os pais possam andar em amor, em perdão. Senhor, derrama da tua graça e derrama da tua misericórdia sobre essa família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família. Eu oro em nome de Jesus pedindo uma liberação sobrenatural sobre a vida deles. Também oro, Pai, por aqueles que estão endividados, por aqueles que precisam de uma bênção financeira, precisam de um liberar de Deus nas suas finanças, nos seus recursos. Senhor, que essa pessoa receba essa graça de Deus, receba essa porta aberta. O Senhor envie clientes, envie contratos, o Senhor abençoe financeiramente, dê ideias, dê saídas para essa pessoa, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Em nome de Jesus, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, para os grupos que você puder, e que Deus te acrescente. Deus te acrescente em saúde, Deus te acrescente em paz, Deus te acrescente em alegria, em prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus abençoe a todos, vitória de Deus em todos os níveis, e amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus vitória em todos os níveis. Meu Deus, entra profundo no coração, na alma dessa pessoa e arranca de dentro dela tudo aquilo que estiver ruim, que estiver mal cheiroso, toda raiva que está guardada dentro dela, toda dor dentro dessa alma, e enche de alegria, enche de paz, enche de gozo, enche de amor, enche de vida, Pai. Que a presença de Deus encha os corações, que tudo aquilo que tem trazido aborrecimento para essa pessoa,
tudo aquilo que tem amargado a sua alma, amargado o seu espírito, que ela receba um renovo do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus, essa pessoa ainda vai ser muito usada por Deus. O Senhor vai levá-la muito longe. O Senhor fará grandes coisas na vida dela e através da vida dela. Eu oro para que toda essa casa tenha uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Que todos conheçam Jesus. Me coloco como intercessor agora dessa casa. E eu peço a Deus, faz uma obra tremenda dentro deste lar. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E traga essa família para o altar. E como está escrito na Tua palavra, Senhor, que toda essa casa venha servir o Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo que essa casa vai servir ao Senhor. Um grande avivamento está chegando nesse lar. No nome de Jesus eu libero essa palavra profética. Todos vão conhecer a Jesus. Todos vão ter uma experiência com Jesus. Vão ser visitados por Deus de várias maneiras para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que alegria, que alegria, que alegria poder estar aqui junto contigo hoje e poder compartilhar uma palavra. E a palavra é: não seja seu pior inimigo. Você já ouviu alguém dizer assim: fulano é uma ótima pessoa, mas é ruim para ele mesmo? Eu conheci gente assim, gente com coração gigantesco, mas era ruim para ele mesmo. Eu me lembro que, como eu tenho muitas experiências de aconselhamentos e de pessoas que cruzaram a minha vida, eu lembrei de uma senhora que o marido dela bebia muito. Mas ele era um pai com coração grande, os filhos o amavam, a esposa o amava. Era uma pessoa assim extraordinária, mas ele era ruim para ele mesmo. Ele era ruim para ele. E há muitas pessoas assim, que são boas para os outros, são boas para sua família, mas são ruins para si. E eu quero compartilhar uma palavra com você, e eu vou dizer uma coisa para você: se prepare, porque essa palavra aqui vai falar muito contigo. Se prepare. Em Marcos capítulo 5, do 1 ao 6, diz assim: atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava, gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Olha que tremenda essa mensagem. Aqui fala do homem gadareno que estava possuído de demônios. Diz que as pessoas da cidade tentavam ajudar ele, mas ele conseguia se livrar deles. Esse homem foi parar entre os túmulos, vivia no cemitério, e os demônios o atormentavam, o tiraram da sua família, o tiraram de um convívio social, e a dor era tão grande que a Bíblia diz que ele se auto-sabotava, ele era o seu pior inimigo, ele se cortava. Você sabe que, por mais que os demônios estivessem agindo na vida desse homem, eles não conseguiram impedir, e isso que era uma legião, mas eles não conseguiram impedir com que o gadareno viesse até Jesus. Já parou para pensar nisso? Olha essa revelação que Deus ele me deu. Por mais que os demônios estavam perturbando, atormentando, agindo na vida desse homem, quando Jesus desembarcou do barco e colocou seus 2 pezinhos na terra, diz então que o homem que estava possesso de demônios veio até Jesus. Os demônios não queriam ter conversa com Jesus.
mas eles não puderam impedir o homem de chegar até Jesus. Por pior que seja uma escravidão espiritual, por mais que os demônios estejam atuantes na vida de uma pessoa, eles não podem impedir, eles não têm o poder de impedir a pessoa de vir a Jesus. E a Bíblia diz que esse homem, quando Jesus desembarcou, colocou os pés lá, esse homem, ele correu até Jesus. É por isso que eu quero liberar uma palavra. Não importa o tamanho da opressão espiritual que esteja lutando na tua vida. Se você correr para Jesus, Ele vai resolver o teu problema. Os demônios não podem impedir nem você, nem ninguém da sua casa de chegar a Jesus. A Bíblia diz que havia muitos demônios sobre o gadareno, mas eles não puderam impedir o homem gadareno de chegar a Jesus. Nada vai impedir você de chegar a Jesus. Nada pode impedir. Não existe exército das trevas, nem todos os demônios que existem podem impedir uma pessoa de chegar a Jesus. Isso é tremendo, porque nada é maior do que a presença de Jesus. Nada é maior, nada é mais poderoso do que a presença de Jesus Cristo. Você tem que correr para Jesus, mesmo que o diabo esteja falando na sua cabeça. Eu já contei para vocês aqui nas orações que várias vezes aconteceu de pessoas entrarem na igreja e saírem porque os demônios falavam para elas dentro da igreja: saia daqui, esse lugar não é para você. Quando eu cuidava da igreja pequena e eu via que as pessoas saíam, no momento do louvor eu ia atrás delas, porque eu sabia. Há pessoas que existe tantos demônios operando na vida delas que não deixam elas parar quieta no culto. Teve uma mulher uma vez que ela estava no culto de cabeça baixa e ela estava numa guerra na mente dela, porque os demônios falavam na cabeça dela que não era para ela escutar as minhas palavras. Olha só, os demônios que estavam agindo na vida dela falavam na cabeça dela: não escuta esse homem, sai daqui, esse lugar não é para você. Não escuta esse homem, para de ouvir esse homem. E quando chegou o momento da oração, ela ficou bem no fundo e eu cheguei próximo dela e impus as mãos sobre a cabeça dela. Aqueles demônios se manifestaram. Aqueles demônios se manifestaram. E quando eu mandei aquilo embora, eu depois perguntei para ela: como você está? E daí ela me contou o ocorrido. Que em todo o tempo que ela estava no culto, os demônios estavam dizendo para ela não me escutar. Não escuta as palavras desse homem. E perturbavam a cabeça dela. Muitas vezes é uma obra do inimigo quando as pessoas não querem te ouvir. Quando as pessoas têm ódio, têm raiva de você. Sabe, eu vou em lugares onde as pessoas, elas sabem que eu sou um pastor e às vezes eu vejo que há pessoas que ficam, sabe, um pouco desconcertadas comigo, sem eu nunca ter feito nada, porque quem me conhece sabe, eu não forço nada, sabe? Se me pedem para orar, eu oro, se me pedem para falar de Jesus, eu falo, mas eu não sou o tipo de pessoa que fica forçando. Eu acredito numa obra maior, que é a obra de Deus, a obra do Espírito Santo. Inclusive, ele pegou Paulo na estrada de Damasco sozinho, certo? Não tinha um evangelista lá. Não tinha um evangelista, não tinha um pastor, não tinha um profeta. Ele pegou Saulo sozinho na estrada de Damasco. Ou seja, um evangelista pode fazer um ótimo trabalho, mas quando Deus quer fazer o trabalho sozinho, Ele faz o trabalho sozinho. Então, eu aproveito as oportunidades. E eu sinto quando em alguns lugares, sabe, as pessoas, elas sabem quem eu sou e elas ficam um pouco resistentes. Por quê? Porque existe algo espiritual que trabalha na cabeça das pessoas. Mas nada pode impedir você de correr para Jesus. Nada pode impedir.
E eu vou dizer uma coisa para você, se você algum dia teve raiva de um pastor, teve raiva de um homem de Deus, de um evangelista, de uma pessoa que Deus apresentou para você, saiba que o inimigo, ele estava tentando impedir você de chegar até essa pessoa. Então, não importa o que os demônios estão dizendo para você, o que você não pode ser, o que você não pode fazer, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não é bom o suficiente. É uma batalha que você está enfrentando? Corra para Jesus. Quando esses pensamentos negativos vierem a você, corra para Jesus. Olha como esses demônios estavam fazendo com que esse homem se sabotasse, ele mesmo. Os demônios tentam fazer com que as pessoas se tornem as suas maiores inimigas. O inimigo, ele tenta fazer com que você seja o seu maior inimigo. É por isso que ele leva pessoas para o adultério. É por isso que ele leva pessoas para uma vida de perdição. É por isso que ele leva você a tomar decisões erradas. Por quê? Porque ele quer que você se sabote. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, essa é a obra dele. Mas quando nós corremos para Jesus, os pensamentos negativos acabam. Está aí o porquê dessa guerra, dessa luta, de você se firmar na oração. Do inimigo tentar impedir você de chegar na igreja. Ele quer impedir, ele quer fazer de tudo para que você não chegue na igreja. Aí ele coloca um monte de coisa para que você tenha barreiras, para que você tenha limitações, impedimentos. Olha só, os homens daquela cidade, daquela terra, tentaram acorrentá-lo, mas ele lutou contra eles, tentaram trancá-lo, e ele lutou contra eles e venceu, mas quando ele foi deixado sozinho, ele começou a se cortar, a Bíblia diz. Ele começou a se sabotar, porque é isso que os demônios fazem. Eles fazem com que a pessoa se sabote. Agora, eu quero me aprofundar um pouco nisso. Preste atenção. Eu quero abordar o dano que você causou a si mesmo. Eu quero chegar às coisas que você fez a si mesmo. Não foi o diabo. Foi você que fez a si mesmo. É você que diz para você mesmo, o diabo lançou um pensamento, mas você acreditou nele, que você não pode pegar um carro para dirigir, que você não pode tirar a carteira, porque você não é capaz. O diabo disse para você que você não pode fazer uma faculdade de medicina porque é muito difícil e é só para um grupo privilegiado de pessoas. Não. Você está se sabotando. Há um potencial de Deus que foi colocado aí em você. E o inimigo pode estar, lançando várias setas a você e pode ter usado várias situações para que você seja o seu maior inimigo. Quando você fica com raiva do que aconteceu com você na vida, a raiva se volta com você. Por quê? Porque o objetivo do diabo é só um: fazer que você viva revoltado, entristecido com tudo e com todos. Há perdas que acontecem na nossa vida. Há situações onde pessoas acabam faltando com respeito com a gente. Há momentos da nossa vida onde somos humilhados. E tudo isso, quando você interioriza isso e você permite com que o diabo use essa dor para manter você travado ao passado, você não vive o que Deus tem para a sua vida. Está na hora de você correr para Jesus. Você tirar esses medos que você tem de tudo. Está na hora de você correr para Jesus e acreditar que Ele tem o poder para lhe libertar dessa dor da tua alma, dessas memórias que te escravizam, desses pensamentos perturbadores, para que você viva uma vida livre dessas coisas. Eu vim aqui hoje como um profeta, como um pastor, como um libertador, para dizer para você: corra para Jesus, corra para Ele, corra para Ele. Nada pode impedir você de correr para Ele. Nem todos os demônios desse mundo podem impedir você de correr para Jesus. E quando você chegar a Jesus, se você clamar a Jesus,
Ele vai tirar você desse vício. Se você clamar a Jesus, Ele vai tirar você dessa vida de destruição. Se você clamar a Jesus, Ele vai tirar você dessas guerras, dessas lutas, dessas batalhas na sua mente. Corra para Jesus, corra para Jesus, corra para Jesus. Escreve aqui nos comentários. Eu vou correr para Jesus, escreve aí. Eu vou correr para Jesus. Eu vou correr para Jesus. E quando ele correu para Jesus, o milagre aconteceu. Nós precisamos correr para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a vida que você está buscando. Corra para Jesus. Amém? E eu quero lançar um desafio aqui hoje. Qual que é o desafio? Eu gostaria que eu acredito que cada pessoa que está aqui online comigo tem pelo menos 100 contatos no seu celular. Você abriu o seu grupo de WhatsApp, as pessoas que estão aí, eu não sei quantas tem, 50, 100, 500, tem gente aí que tem 1000 contatos no seu WhatsApp. Eu quero pedir para você, essa mensagem é uma mensagem libertadora. Eu vou pedir uma coisa que eu nunca pedi aqui, mas eu sinto que essa mensagem, tem muita gente que precisa correr para Jesus para se libertar. E eu vou lançar esse desafio. Eu vou lançar esse desafio porque eu creio que Deus está me tocando a isso. Deus está me tocando a pedir isso para você. Você vai mandar para todos os contatos que você tem no seu WhatsApp essa mensagem, essa oração de hoje. Você vai mandar para todos. Todos. Então, se tem 100 contatos, aí vai mandar para 100. Se tem para 200, vai mandar para 200. Se você tem 1000, você vai mandar para 1000. Aí você diz assim, puxa, mas é trabalhoso, vou levar 1 hora para fazer isso. Vai valer a pena. Você vai fazer isso. Amém? E quem receber pela primeira vez essa oração e entrar nessa oração vai ser abençoado. Tem gente que está sendo ruim para ela, está se auto-sabotando. E hoje chegou o dia da tua libertação no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio e vim aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Eu quero declarar o Salmo 91 e quero fazer um convite para você. Eu vou ter 2 dias de evento, segunda e terça da semana que vem, dentro da Academia Quindo Global. O que é a Academia Quindo? É uma escola online que eu tenho. E essa escola online que eu tenho alunos de várias partes do Brasil, do mundo inteiro, que 2 vezes por semana se reúnem junto comigo para aprenderem a palavra de Deus e aprenderem um nível maior nas coisas espirituais. E semana que vem eu vou ter um seminário de batalha espiritual, onde você vai descobrir o que está levando embora a tua prosperidade, o que está levando embora a tua alegria, o que está levando embora teu casamento, certo? Eu vou mostrar para você as coisas espirituais que estão por trás. Vai ser um grande evento. Se você quiser participar, vai no meu site agora mesmo, www.viniciusiracete.com.br. Aqui na descrição do vídeo também tem os links da Academia Quindo Global. Você é nosso convidado. E o meu segundo anúncio é a respeito do domingo. Domingo nós vamos ter um culto muito especial na igreja. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo, às 9 da manhã, toda pessoa que estiver carregada, pesada, se sentindo, atacada espiritualmente, eu convido você para estar comigo domingo agora. Vai ser incrível e eu vou estar fazendo uma oração especial no final por você. Eu estarei ministrando sobre o poder e a autoridade no reino de Deus. Você não pode perder isso, tá bom? Você é nosso convidado. Deixa eu declarar o Salmos 91 e se você não adquiriu ainda meu livro Café com Jesus, que é um devocional profético, uma palavra para cada dia, inclusive aqui você escreve a sua própria oração. Aqui você ora comigo, as direções para o teu dia e o versículo bíblico. É tremendo esse devocional. Vai te ajudar, vai ser uma bênção na tua vida. Quem está fazendo esse devocional sabe da bênção que está sendo na vida deles. Vá no meu site e adquira, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios? Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu estou curioso. Quantos de vocês vão aceitar o meu desafio? De mandar para todos os contatos do WhatsApp. Talvez você diga assim, não, é muito trabalhoso, isso não é para mim. Ei, faz algo por alguém hoje. Essa mensagem é uma mensagem libertadora. Eu vou orar agora. E eu sei, há poder na oração. Eu já vi todo tipo de milagre. Eu sou uma pessoa privilegiada por Deus, por estar testemunhando tantas coisas incríveis que o Senhor tem feito e tem realizado através das orações. E eu sei do poder de uma oração. Seja um evangelista hoje de Deus e compartilhe essa oração com todos os contatos que você tem no seu WhatsApp. Amém? Esse é o meu desafio para você. Sei que muitos de vocês vão entender isso como um grande desafio, porque tem muitos contatos. Mas Deus vai te recompensar. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita agora a vida dessa pessoa, a sua família, a sua casa. A minha oração a Deus é para que o Senhor liberte essa pessoa agora de toda amarra. Todo aquele que está correndo para Jesus agora. Todo aquele que está chamando, Jesus vem e toca na minha vida. Jesus vem e toca na minha casa. Jesus vem e quebra as muralhas na minha vida. Senhor, que nesse momento a unção de Deus despedace todo o jugo. A unção de Deus quebre todas as barreiras e muralhas que essa pessoa está agora na vida dela enfrentando, que ela seja livre, que ela seja liberta, que o poder de Deus toque ela agora, toque-a com o teu poder, Jesus, toque-a com a tua graça, Jesus, agora. No nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e aonde houver um demônio operando na vida de uma pessoa ou dentro de uma casa, eu vou contra ti. Eu digo, acabou para você, diabo. Pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e sai, 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 em nome de Jesus. Seja livre agora, que haja cura, haja transformação, a vida de Deus toque você. A vida de Deus toque a tua vida. A vida de Deus toque a tua casa. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, eu peço o teu favor. Derrama da tua alegria, Pai, dá força para essa pessoa, dá um ânimo novo para ela, Pai, no nome de Jesus. E que venha tempos de crescimento, de prosperidade, de avanço. E que a partir de hoje, essa pessoa seja livre de todo o cativeiro espiritual, no nome de Jesus Cristo. Ser livre. Jesus Cristo é a luz. Receba a luz de Jesus Cristo. A luz que transpassa o natural, a luz que transcende. Se receba agora da luz de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e vitória em todos os níveis na tua vida. E não esqueça de pegar o link agora e compartilhar para todos os contatos do teu WhatsApp. Que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo vitória em todos os níveis da tua vida. Que caia por terra toda a resistência espiritual, que caia por terra todo o plano do inimigo, tudo aquilo que tem lutado contra teus projetos, sonhos, nós repreendemos no nome de Jesus e quebramos todo tipo de influência do maligno
contra a tua vida e contra a tua família. Tudo aquilo que está amarrando teus negócios, tudo aquilo que está impedindo documentos e outras coisas de serem liberados na tua vida. Nós oramos agora para que haja uma liberação sobrenatural. Toda a resposta que você está aguardando, nós oramos para que haja aceleração nessas respostas. Também oramos liberando uma palavra da justiça de Deus, o sol da justiça. O sol da justiça se levanta em teu favor. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo, justiça de Deus na tua casa, justiça de Deus na tua família, justiça de Deus no teu trabalho, em o nome de Jesus Cristo, e que o Senhor te dê estratégias novas, o Senhor traga um tempo novo sobre ti, um tempo novo sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que portas se abram. Oro para que conexões sejam colocadas no teu caminho. Oro também para que o Senhor apresente os amigos dele na tua vida e na vida dos teus filhos. Oro para que a bênção do Senhor venha cobrir toda a tua casa e que nenhum mal tenha poder sobre a tua vida. Declaramos também que praga alguma prosperará no teu caminho, nem dentro da tua casa. Oramos para que a bênção do Senhor, que acrescenta e não traz dores, esteja sobre ti e sobre todo o teu trabalho, no nome de Jesus. Que o Senhor faça com que o teu trabalho floresça, com que haja prosperidade nas tuas mãos, em tudo que você fizer, assim como foi com José. Em tudo que José fazia, o Senhor prosperava, o Senhor abençoava, o Senhor dava graça. Tudo que estiver ligado a você vai prosperar, o Senhor vai dar graça, o Senhor vai dar facilidades. Coisas se tornarão fáceis para você por causa da unção de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra profética dessa oração, declare "eu creio" aqui nos comentários e já compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você. Esse é um ingrediente que não pode faltar no nosso milagre. Hoje pela manhã eu ministrei sobre o caráter de Deus. Esse é um ingrediente que jamais pode faltar no milagre que nós estamos aguardando. E o segundo milagre que eu quero compartilhar hoje com você é: aceite e complete qualquer autorização, qualquer instrução que autoriza a liberação de um milagre na sua vida. Eu vou repetir. Você seguir a instrução que Deus te dá vai implicar numa autorização para a liberação de um milagre. Toda autorização no mundo espiritual, ela faz você entrar por portas que você não entraria se não fosse por uma palavra de Deus, se não fosse por um poder maior. Quando nós seguimos a instrução que Deus nos dá, nós recebemos cartas de autorização. Podemos dizer dessa maneira, ou seja, você recebe liberações de Deus que, sem seguir essa instrução, você não receberia. É por isso que eu quero compartilhar com você algumas verdades. Primeiro, em João capítulo 9, olha o que está escrito aqui. João capítulo 9, do verso 4 ao 7, olha o que está escrito. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Uma instrução está implicada em cada milagre. Eu vou repetir. Uma instrução está implicada em cada milagre. Esse homem era cego. Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, untou os olhos do cego, mas deu para ele uma instrução: vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus deu uma instrução para esse cego. Ele foi, lavou no tanque os seus olhos. Quando ele lavou, seus olhos se abriram e ele passou a ver. Ou seja, uma instrução divina que trouxe um milagre de Deus para a vida dele. Você sabe que há poucos dias atrás a igreja se interessou em alguns móveis que eu tinha
e eles propuseram de me comprar esses móveis. E iria dar um valor considerável, inclusive ia me ajudar até nos meus programas de TV. E o Senhor colocou no meu coração que eu deveria abençoar a igreja, que eu deveria, não vender para a igreja, mas doar para a igreja. E foi o que eu fiz. Eu peguei e disse para minha esposa, diz lá que eu não vou vender, mas eu vou doar tudo isso que a igreja se agradou dos móveis que eu tinha, móveis novos, e eu vou dar para eles. Eu vou semear. Automaticamente aquilo liberou algo no mundo espiritual. Respostas de Deus vieram a mim, porque eu creio que quando você obedece uma instrução de Deus, quando você segue à risca algo que Deus te direciona, você está recebendo autorizações para milagres de Deus na sua vida. Sempre que você seguir a instrução de Deus, você vai estar recebendo autorizações para milagres. Esses dias eu estava almoçando com a minha família, depois de um culto de domingo, e o Senhor me tocou de ir na mesa de um casal. O Senhor me tocou de ir na mesa de um casal e de liberar uma palavra sobre eles. Mas eu tinha vindo de um final de semana muito intenso, então eu tinha liberado, muito de mim, no sentido que eu fiz tudo o que Deus me disse. E quando cheguei nesse restaurante, só para você ter uma ideia, eu estava tão cansado que eu coloquei os braços na mesa do restaurante e eu comi assim, com um braço escorado e comendo com a outra mão, de tão cansado que eu estava. E a minha esposa perguntou: o que você vai fazer? Eu disse: eu tenho que entregar uma palavra para aquele casal. Eu acredito que a minha missão não acabou no dia de hoje. E me dirigi à mesa deles, entreguei a palavra e saí. Aquele ato de obediência, aquela instrução que eu recebi do Espírito Santo na minha vida, fez com que houvesse também respostas de Deus. Naquela próxima semana, houve respostas de Deus na minha vida incríveis. Quando você é dirigido pelo Espírito Santo, quando você entende que as instruções de Deus precisam ser seguidas, precisam ser obedecidas, e você, cumpre o que Deus te fala, você recebe autorizações no mundo espiritual. E essas autorizações, elas vêm de várias formas. Elas podem vir em forma de respostas de oração, elas podem vir em forma de bênçãos financeiras, elas podem vir em forma de portas abertas. Por quê? Porque você seguiu uma instrução que o Espírito Santo lhe deu. Eu quero lhe mostrar também, a Bíblia nos fala em 2 Reis, capítulo 5, verso 10 e verso 14, que Naamã recebeu uma instrução do profeta Eliseu. E a instrução foi que ele deveria ir até o Jordão e se banhar 7 vezes. Para quem não sabe, Naamã era um comandante sírio e, através de uma menina que trabalhava na casa dele, falou para ele a respeito do profeta Eliseu, que estava em Israel. E esse comandante foi até o profeta Eliseu e o profeta Eliseu liberou a palavra para ele e disse: você tem que ir ao Jordão e se banhar 7 vezes. O profeta Eliseu não o recebeu, mas deu essa instrução para ele. E Naamã não estava querendo obedecer, porque ele pensou da seguinte maneira: eu sou um comandante e eu vim aqui na casa desse homem, ele deveria me receber, ele deveria conversar comigo, ele deveria orar ao Deus dele por mim, e ele me manda me banhar, tomar banho em um rio lamacento como o Jordão. E enquanto ele estava retornando para casa, um dos soldados dele disse assim: meu senhor, se o profeta tivesse dito para o senhor uma coisa mais difícil, o senhor porventura não faria? E ele disse: sim, eu faria. Então, naquele momento, a Bíblia diz que Naamã aceita a instrução e vai e toma banho no Jordão. Ele era leproso. Toda a sua pele tinha lepra. A lepra caía a pedaços. Esse comandante entrou na água no 7º mergulho.
a sua pele ficou como a pele de um bebê, totalmente restaurada, totalmente curada. Eu quero dizer uma coisa para você, a instrução libera o milagre. Quando você segue a instrução que Deus dá, por mais que você não veja a lógica, sabe, eu estou vendo exatamente isso na minha vida hoje. Deus tem me dado instruções que não são lógicas, não são nada lógicas. Mas eu tenho um pouco de experiência nisso e eu sei que Deus sempre tem um propósito por trás das instruções. Eu acredito que o meu trabalho nos últimos anos tem sido não só ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, mas eu ser um exemplo de alguém que segue a direção de Deus e que é abençoado. Deus tem me abençoado, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Seguir a instrução de Deus, para mim, nunca foi um peso. É desafiador, mas nunca foi um peso. E eu entendo que seguir o que Deus me fala e entender que Deus está no controle de todas as coisas é o que preserva a minha vida, meu ministério e minha família. Então, eu não sei qual é a instrução que Deus está comunicando a você, mas você precisa ser obediente ao que Deus fala. A Bíblia também nos fala em Josué capítulo 6, do 2 ao 4, que Deus deu a Josué instruções específicas como capturar Jericó. O Senhor disse, você tem que rodear essa cidade por 7 dias, no 7º dia, você tem que rodear várias vezes e dar um brado, e então você vai ter vitória. Não havia lógica, mas era uma instrução de Deus. Josué nem procurava entender mais, ele só queria obedecer porque ele sabia. Deus tinha mistérios com Moisés e agora estava tendo um mistério com ele. Então, a obediência é a garantia da recompensa. Se você obedecer à instrução que Deus te der, Deus vai te abençoar. Se você obedecer, esses dias aconteceu de um pastor muito famoso aqui no Brasil. Ele pegou e me mandou um presente no dia do meu aniversário, né? E eu recebi aquele presente, fiquei feliz de receber aquele presente, fiquei muito alegre porque, sabe, alguns presentes que a gente recebe, a gente fica muito feliz. E eu fiquei feliz por ele ter lembrado do meu aniversário. E quando eu estava em casa assim sentado, agradecendo a ele pelo convite, pelo presente, o Espírito Santo falou comigo, semeie na vida dele. Eu disse, Senhor, mas é eu que estou de aniversário? Eu não brigo com o Espírito Santo, jamais. Eu não brigo com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo, eu obedeço. Amém, Senhor. Peguei os dados dele e mandei a oferta. E depois ele disse assim para mim, mas como isso, homem? Você que está de aniversário e você me dá um presente para mim? Eu disse, só estou fazendo o que Deus me mandou. Naquela semana eu fechei um negócio extraordinário. Quando Deus dirige você, quando o Espírito Santo, sabe, lhe dá uma instrução, seja obediente àquela instrução, porque naquela instrução contém o teu milagre. Talvez alguns milagres não estão sendo liberados porque você não está seguindo a instrução de Deus, o que Deus está colocando no seu coração. Aí você diz assim, como receber essas instruções? Para você receber as instruções divinas, você tem que estar totalmente rendido a Deus. Sabe, disposto a obedecer, disponível para obedecer, e Deus vai guiar você? Guarde isso e grave o que eu vou lhe falar. As instruções decidem as fases da vida. As instruções decidem as fases da vida. Quando você pedir a Deus um milagre, provavelmente Deus lhe dará uma instrução. Por trás de um milagre tem uma instrução divina. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Por trás de um milagre tem uma instrução divina. Olha o que Deus está falando com você. Pega essa palavra como uma palavra profética na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto aqui em São Paulo.
na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E eu vou estar orando para que todo o peso espiritual saia da sua vida. Eu vou ministrar uma mensagem sobre o poder e a autoridade no reino de Deus. Eu não sei o que vai ser liberado, mas eu estou em jejum, eu estou em oração, eu estou crendo e foi o que Deus colocou no meu coração. Então vai ferver esse culto de domingo. Vai ferver, vai ser uma bênção, eu creio. Amém? Convido você a estar com a gente, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E segunda-feira, começa o nosso seminário de batalha espiritual, exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. Vai ser uma bênção. Esse seminário. Inclusive, grandes nomes de ministérios de libertação do Brasil estarão conosco. Você é nosso convidado. Aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, tem o link do meu site. Você pode ir direto no meu site também para fazer a tua inscrição, www.vinicius17.com.br. Tá bom? Muito bem, Salmos 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, até porque eu acredito que Deus está falando com muita gente aí, Deus está dando instrução. Amém? Escreve aí nos comentários, Deus está me dando instrução. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? Quero orar pela tua vida, pela tua casa, no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e, por gentileza, não esqueça de compartilhar. Amém? Você tem que me ajudar na minha missão. Me ajude na minha missão. Me ajude na minha missão. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está agora nessa oração junto comigo. Nós queremos ouvir as instruções do Espírito Santo. Nós queremos que o Espírito Santo nos instrua, nos dê direção, nos guie. E não queremos ser desobedientes a nenhuma das Tuas direções e instruções para a nossa vida. E, Senhor, eu oro agora profetizando vitória em todos os níveis, aonde há derrota, aonde há perda, aonde, Senhor, está sendo combatido, eu já declaro o fim disso, profetizando vitória. Vitória no caminho, vitória no trabalho, vitória financeira, vitória em contratos, vitória no casamento, vitória espiritual, tudo aquilo que está tirando as forças da pessoa, tudo aquilo, Pai, que está lutando para que ela não permaneça firme. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus para que todo mal cesse. Eu oro em nome de Jesus para que toda batalha espiritual seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus, que, Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela. No nome de Jesus, eu oro para que todo tipo de influência espiritual maligna cesse completamente e que venha tempos de vitória, tempos de crescimento, de prosperidade, de avanço na vida dessa pessoa. Oro agora quebrando todo tipo de influência maligna contra a vida dessa pessoa e contra a sua família. Senhor, dá vitória a ela, Senhor.
Dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda alergia, todo câncer, toda impossibilidade renda-se a Jesus Cristo, todo diagnóstico, Pai, de enfermidade, de doença, de dor, de problemas crônicos. Eu oro agora para que seja revertido e que haja saúde, do alto da cabeça a plano dos pés. Eu oro também por pulmões. O Senhor me toca nesse momento de orar por pulmões. E eu declaro saúde nos pulmões, nos brônquios. E declaro, Pai, a cura sobre a vida dessa pessoa. Também oro, Pai, para que todo medo que tem perturbado crianças, tudo aquilo que tem oprimido o lar, que tem oprimido a família, cesse completamente em nome de Jesus. E que a paz de Deus toque na vida dessa pessoa, a alegria, a força de Deus, o ânimo do Espírito venha sobre a vida dessa pessoa. Senhor, e aqueles que estão caídos, que sejam levantados em nome de Jesus. E te pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados. Perdoa os pecados dos teus filhos, Pai, leva eles ao arrependimento, para que se voltem para Ti. Essa pessoa que tem andado distante, que tem quebrado princípios, que tem andado em pecado, mas que o Senhor está tocando nela agora, a obedecer à instrução de voltar ao Senhor. Que nesse momento haja restauração de vidas. Toque os Espírito Santo com o teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Estou feliz porque Deus está fazendo uma obra aí na tua vida. Amém? Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Paz, prosperidade, salvação e vitória em todas as áreas na tua vida, no nome de Jesus. Até mais, compartilhe essa oração. Deus te abençoe.